Pessoal, a Tairine é uma pessoa muito querida, ela é uma psicóloga, foi colega de trabalho. Oi, Oi, Paula, tudo Ivo! bem? Oi, bom dia, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia pessoal que está assistindo a live. Bom ter vocês aqui. Com certeza. Para a gente poder entender um pouquinho assim o nosso público, né? Antes de te apresentar, Tairine, eu queria que vocês colocassem aí pra gente quem é casado, quem é solteira, quem é tipo no fubá, Oi, quem, gente. né, quem tá namorando, quem tá solteira, quem tá em busca de um amor, até porque aí a gente vai direcionando o caminho para encaixar melhor dentro da realidade de vocês, né? Com Olha certeza. só. A Tairine, gente, para mim, uma psicóloga que eu admiro muito. A gente foi colega de trabalho na APAE, né? E por alguns anos, mas uma pessoa que eu admiro, que eu gosto e que fala bastante sobre relacionamentos nas redes sociais dela. Por isso eu chamei ela para falarmos desse assunto aqui juntas. E é isso, né? Ah, você atende também, né, no consultório. Se quiser acrescentar Sim. mais alguma coisa. Atendo casais, aí como também sou especializada em psicopatologia, também falo bastante sobre transtornos, mas meu foco tem sido bastante as relações tóxicas e as relações amorosas, em geral. Uhum. Então vamos lá, ó. Tem gente aqui solteira, tem gente solteira, Aham. divorciada, é, tem gente casada, solteiro, divorciado. Então, eu acredito que as pessoas divorciadas também, elas devem estar muito machucadas, né? Então, também precisa curar um pouquinho esse coração aí, até para se sentir ou não aberto para um novo relacionamento, enfim. E também, às vezes, se sentir bem sozinha primeiro, né? A gente colocou aqui a temática de amor próprio, né? E relacionamentos tóxicos, justamente para a gente entender que existe uma linha de mão dupla, é isso, né? Entre essas duas questões, né? Não há como eu ter relacionamentos é, saudáveis se eu não tiver um amor próprio bem resolvido, se eu não tiver essa história de amor vivida comigo mesma, né? E eu acredito que os relacionamentos tóxicos, eles são muitas vezes, eles são estendidos muitas vezes por falta primeiro desse amor, que é o amor primeiro, né? Eu preciso me amar primeiro. Se eu entendo que eu sou primeiro o amor da minha vida, eu acredito que eu vou ter muito mais, vou saber filtrar muito mais as relações que vão chegar perto de mim, ou como eu vou me permitir ou não ser tratada num relacionamento. O que você acha? Concordo plenamente. Às vezes a gente fica muito suscetível a uma relação tóxica exatamente porque a gente não se ama, exatamente porque o amor próprio não nos define. Então a gente se coloca suscetível ao amor do outro, a forma que o outro vai me amar, que não é amor, é domínio, é possessão, mas eu me submeto a isso justamente porque tem uma demanda muito grande de amor em mim que eu não completei, eu mesmo não completei. Então eu fico suscetível a isso. Tudo que o outro diz sobre mim é o que eu realmente vou pensar sobre mim. E não eu ter uma ideia sobre mim, eu me amar, eu conhecer as minhas limitações, para que o outro então entre para apenas participar disso e não definir tudo isso. Sim. Vamos aqui, ó. A gente tem muitas perguntas que foram enviadas pelas seguidoras, né? Sim, E aí vamos conduzindo pelas perguntas, porque acho que a gente vai alcançar todo mundo, né? sim. O que caracteriza uma relação tóxica? Falem um pouquinho para nós. Aí a gente vai no bate e volta. Você vai falando, eu também? Paula, eu gosto de dizer sempre que relacionamento tóxico eu gosto de comparar com um veneno. É algo que me faz mal, é algo que interiormente vai me destruir aos poucos e que vai tirar a vida de mim. Uhum. Então, ele começa, às vezes, ele não vai me matar no dia que eu tomei, mas com o passar do tempo, em dosagens maiores, em comportamentos maiores, ele vai começar a me matar. Então, eu gosto de comparar a relação tóxica com um veneno. O que caracteriza uma relação tóxica é justamente a pessoa me tirar a minha essência, a minha vida e tudo que eu tenho de bom dentro de mim. Isso pode acontecer instantaneamente ou pode acontecer ao longo do tempo. Você concorda comigo? Com certeza. E exatamente, você sabe aquela historinha do sapo? Aham. Aquela do sapo que ele fica, por exemplo, se o sapo ele for colocado numa água quente, Uhum. ele vai pular.
Mas se o sapo ele for colocado numa água fria e você esquentando essa água, ela vai ficando morna, mais quentinha até essa água ferver, ele vai ficar lá. Porque ele se adapta tanto, né? A pele dele se adapta tanto que ele vai ficar lá até ele morrer, fritado, né? Cozido literalmente. Então, muitas vezes, como você falou, às vezes a relação tóxica ela não começa assim, pá. Até porque quem que começa a se relacionar com alguém que já de cara trata mal? Ninguém, né? Então, assim, geralmente a pessoa mostra de cara quem ela quer mostrar. E depois, às vezes, isso vai aparecendo, né? E assim como o sapo. Então, muitas vezes, por que é tão difícil, às vezes, sair de uma relação saudável? Justamente porque quando você está dentro, você se acostuma. O cérebro se acostuma com as coisas boas, mas também se acostuma com as coisas ruins. E às vezes você está tão adaptado ali, existe uma dependência emocional, acho que está muito enraizado, né, com relacionamentos tóxicos, uma dependência emocional tão grande que a pessoa não consegue se ver sem o outro, mesmo que esteja ruim, mesmo que esteja sofrido, mesmo que esteja doloroso, né? Então a relação tóxica, gente, ela é isso, né? Como a Tairine falou, é o que te tira de você. Eu costumo conversar com os meus pacientes, que às vezes têm dificuldades relacionais, exatamente sobre isso. O que que tira a sua identidade? Se começa a tirar a sua identidade, se você tem que se anular demais para esse relacionamento dar certo, se você tem que agradar demais, passar por cima de você, para esse relacionamento dar certo, se você começa a viver a vida do outro apenas e esquecer da sua vida, isso vai se tornar uma relação tóxica. Se um cobra, eu não saio porque se eu não sair eu não dou liberdade para o outro sair, apesar que agora em pandemia não temos esse problema. Mas enfim, aí fica isso, essas trocas, né, do tipo, eu não vou ter amigas, porque senão eu dou liberdade para ele ter amigos, e aí um vai alimentando as questões, os padrões negativos, né, e tóxicos do outro. E aí, Paula, é onde entra o amor próprio, né? Quando eu não me conheço, quando eu não me cuido, quando eu não me amo, quando eu não tenho essa sensação do amor próprio, eu me coloco suscetível ao que o outro quer de mim. Então, se ele falar, você não vai ter amigos. Aí, porque eu quero agradar a pessoa, porque eu tenho uma demanda, porque eu tô carente, porque eu quero viver um relacionamento, porque eu quero agradar a sociedade, eu me submeto a isso. Mesmo que eu precise de amigos, mesmo que eu curta sair, mesmo que, enfim, dando exemplo simples, né? Mesmo que eu tenha uma ideia sobre o que é a vida, eu me anulo por conta do outro. E aí entra a questão do amor próprio versus relacionamentos tóxicos. Por isso eu preciso me amar. Não tem como eu viver uma relação saudável sem me amar. Quando eu me amo, eu me conheço, eu me coloco na posição de prioridade, e aí o outro vai entrar na minha vida como complementar, e não como principal. Eu gosto de dizer sempre que a nossa vida ela é uma construção. E nessa construção tem várias pilastras, né? E o problema do relacionamento tóxico é que a gente coloca o outro como a única pilastra da nossa vida, que sustenta a nossa vida. Então, se o outro sair da minha vida, eu vou morrer, eu vou sofrer muito e tal. E aí eu começo, então, a construir tudo em cima dessa pilastra. E aí eu fico muito suscetível e muito vulnerável ao que essa pessoa quer ou não de mim. Então, o amor próprio, na verdade, ele deveria ser a pilastra principal dessa construção. Concorda? Com certeza, né? E assim, quando você falou, né, que a pessoa às vezes tem tanto medo de perder isso e tudo mais, que faz várias coisas, e esse medo de perder acontece muito porque quando você se volta muito para alguém, você canaliza todas as suas energias para aquela pessoa, você deixa de viver outras relações. Então você pode ver, não, é muito comum pessoas que aquela lá começa a namorar, ela some da gente, né? Perde as amigas, né? Some das amigas, não tá mais disponível para nenhum, outro nunca tá disponível para as amigas mais, não tá disponível aí, chama para alguma coisa, vamos tomar um café comigo na minha casa, eu vou ver com fulaninho, se eu posso, vou ver, né? Então assim, a pessoa começa a viver tanto a vida do outro que passa a ser uma prisão, né? E não uma liberdade, que é como você falou, né? Tem que ser leve, tem que ser natural, né? Uma relação, ela tem que ser livre. Livre que eu falo não é relacionamento aberto, gente. Livre que eu falo é livre de ser você mesma. Agorinha, eu fiz uma postagem aí no meu stories do menininho, me mandaram esse vídeo, eu amei. O menininho era uma arquibancada de jogo, né, americano. E aí esse menininho, eu acho que o pai ou a mãe começou a filmar, ele começou a cantar, tava tocando uma música, né, de uma cantora lá, e ele começou a cantar e dançar. Ele deve ter uns 4 anos de idade. Depois vocês entram lá e assistem, tá lá no meu stories. E ele começou a cantar e dançar, e dançar, e dançar. Foi a música inteira, cantando e dançando.
E ele fazia gestos, e ele agachava, e ele subia, e ele fazia poses e mais poses, tipo assim, eles... Aí eu até coloquei, relações saudáveis são assim, você ser você mesmo, tá? A liberdade de ser você, ela te garante uma relação saudável. Quando você começa a sentir que está arrancando a sua essência, a sua identidade, as suas particularidades, pode ser o início de uma relação tóxica. Aí Paulo, vamos para outra pergunta, pode falar. às vezes a gente pensa que relacionamento tóxico é vivido somente no âmbito de relações amorosas. E não, nós Ah, temos amigos tóxicos, nós temos família tóxica, nós temos pessoas ao nosso redor tóxicas. Acho que essa live aqui cabe para todas essas relações, não somente para as relações amorosas. É importante a gente perceber os sinais em todas as nossas relações. sim, com certeza. E aí vem essa pergunta aqui que eu achei interessante. Quem vive, essa aqui eu acho que é mais voltada para o âmbito amoroso ainda, né? Mas quem vive uma relação tóxica consegue viver uma relação saudável depois ou sempre buscará inconscientemente uma relação tóxica? O que você acha? Eu penso o seguinte, quando a gente vive uma relação tóxica, a gente tem muitas marcas, ficam muitas feridas em nós. E a gente Uhum. precisa curar essas feridas para entrar numa relação legal. Então, ninguém sai do hospital, acabou de sofrer um acidente, vai para o hospital, e ninguém sai desse hospital feliz da vida, maravilhoso, e voltando a trabalhar. A gente precisa de um tempo de recuperação, de reconexão, né, de descanso. E relacionamento tóxico também é um acidente, é um problema na nossa vida que deixa feridas e marcas. Então, a gente precisa desse tempo de cura. E a gente precisa olhar, primeiro, por que a gente entrou nessa relação, quais foram as demandas em mim que atraíram esse tipo de relação, por que eu não consegui sair, quais foram as minhas dificuldades, enfim. Me curar desse processo. E a terapia é a melhor ferramenta que a gente tem para isso, né? E promover esse autocuidado, esse amor próprio. E aí sim eu vou conseguir viver uma relação saudável. Agora, se eu não trato, inconscientemente nós vamos sim buscar uma relação tóxica, porque é a forma que eu conheço de amor. É o que eu sei sobre o amor. É o que eu vivenciei. Então, automaticamente eu vou buscar isso. Eu vou responder essa pergunta também, mas com um fato real. Eu tenho um paciente que vivia uma relação tóxica, não era relacionamento abusivo, tá? Mas era uma relação tóxica por doação demais. Ele se doava demais na relação e o outro não correspondia, né? Da mesma forma. E aí foram 5 anos de relacionamento e a gente começou a perceber que ele fez isso, né? Ele deixou o resto da vida porque aquela pessoa era suficiente. Então se tornava o melhor amigo, se tornava o amor, se tornava tudo, né? Na vida que a pessoa passou a ser o centro. E aconteceu desse relacionamento acabar. Esse meu paciente ficou assim, arrasado, muito arrasado. Mas o que acontece? Como a gente já estava em terapia há um tempo, ele decidiu fazer o processo, isso que você falou, sabe aquele descanso da alma, sabe aquela fisioterapia do coração? Ele resolveu fazer isso, então ele resolveu passar por isso sozinho. O que é muito difícil e que às vezes acontece das pessoas perguntarem, né? Eu posso viver um outro relacionamento saudável? Porque parece que eu vou vivendo relações tóxicas uma atrás da outra, mas é exatamente aí. Como é que a gente procura curar? Como é que as pessoas geralmente procuram curar um amor com o outro? Eu curo um sexo no sexo do outro, eu curo um beijo no beijo do outro, eu curo, né, me enchendo de outras pessoas, de festa, para que eu não possa entrar em contato com aquela dor que está me esmagando. Esse meu paciente, gente, ele resolveu ficar sozinho e passar pela fossa. Eu falei, hora de curtir a fossa. Tô com você, vambora, hora de curtir a fossa. E ele topou. Foram 3 meses, assim, de viver cada dia, ele sentia como se fosse eternidade, um dia fosse um ano. Muito difícil, muito arrasador. Depois desses 3 meses, ele foi começando a se sentir de novo. Ele foi entrando nesse processo de amor próprio, de autoconhecimento, do que ele não queria para uma nova relação, né? Então, se libertar disso, se desintoxicar dessas coisas que ele percebia que ele mesmo não era saudável no outro relacionamento, para que ele pudesse estar aberto para uma nova relação e uma nova relação saudável. Então, é possível? Aí hoje, né, vamos contar o finalmente, que está todo mundo esperando o fim do filme. Ele está num relacionamento novo e um relacionamento muito recíproco. A outra pessoa também vinha de um término tóxico, também ficou um tempo sozinho e eles se encontraram. E assim, uma relação linda e invejável, né? Inveja branca. Mas assim, eu acredito sim que é possível eu viver relações saudáveis depois de uma tóxica, mas eu preciso desse tempo. Como a Tairine falou, existem muitas coisas dentro de nós, gente, que são inconscientes.
E na verdade, né, se a gente for pegar Freud lá, o nosso inconsciente ele coloca a figura do iceberg. O que a gente conhece sobre nós é só aquela pontinha de fora do iceberg. O resto, né? Então a gente, quanto mais a gente acha que se conhece, se engana. Né? Às vezes a gente conhece mais uma pessoa que vive com a gente do que a gente mesmo. Então, é esse processo de autoconhecimento, de reconstrução, de aceitação de quem você é, de aceitar que tem momentos de fossa mesmo, e eu tenho que abraçar essa fossa, eu tenho que me abraçar, eu tenho que me cuidar. Olha, tá doendo, meu amor, minha querida, é se tratar assim, sabe? Mas você é uma mulher incrível, vai passar, né? Você vai superar, você vai encontrar alguém que te mereça sim, mas sem desespero. Eu acho que esse desespero de eu preciso de alguém, não dou conta de ficar sozinha, eu acho que isso faz as coisas se atropelarem. E entra naquele processo que a gente falou no início, da dependência emocional, né? Por que que eu preciso estar sempre em uma relação? Por que que o outro é essencial na minha vida? Às vezes o tempo sozinha me cura muito mais do que um outro amor. Às vezes eu ter esse tempo de curar as minhas feridas do relacionamento anterior vai me tornar uma pessoa muito mais saudável para o outro do que entrar numa relação de cara e acabar atropelando as coisas ali que poderiam até ser boas. Né? Então, assim, naquela questão da dependência emocional. Será mesmo que a gente não consegue ficar sozinho ou a gente tem medo de ficar sozinho? Será que a gente não consegue estar um tempo, como você disse, na fossa? Ou a gente precisa do outro para tapar as nossas feridas? Mas, na verdade, é um curativo muito mal feito, né, Paula? Eu pego um relacionamento para cuidar dessa ferida, desse relacionamento que acabei de terminar, mas, na verdade, não vai curar, vai piorar, porque é um curativo muito mal feito. A ferida realmente não cicatriza. Então, a gente precisa olhar para o fim do relacionamento tóxico como uma nova oportunidade de me redescobrir, de me amar, de me cuidar, de me priorizar para estar bem para uma próxima relação e escolher melhor e perceber melhor o outro. Você falou uma palavra que eu gosto muito, escolha. Outro dia eu estava vendo um vídeo do padre Fábio de Mello falando sobre relações tóxicas e tal, e ele falando que o amor é escolha. E eu concordo muito com isso. Por quê? Porque a gente escolhe quem a gente vai amar. É possível? É. Não é possível depois que você já está envolvido, depois que você já deu 1000 chances para uma pessoa que você no começo já sabia que não valia a pena. É difícil você apertar um botãozinho e dizer que tá tudo bem e não tô sentindo nada. Mas quando você conhece alguém, gente, você consegue perceber sinais. Né? Você até acho que tem uma pergunta aqui sobre isso, vamos entrar nela. Quais são os sinais de uma relação tóxica? Então, vamos entender, né, os sinais de uma pessoa que pode vir a ser tóxica na sua vida. Às vezes você conhece alguém e você percebe logo no primeiro encontro ou no segundo uma mentirinha, uma coisa que não fez sentido, uma incoerência, uma desculpa esfarrapada. E aí o que você faz? No desespero de, nossa, esse mundo tá tão difícil e ele foi tão legal comigo, né? Nossa, lá fora tá tão complicado, não tem homem, não tem mulher, né? Acho que tem homens aqui assistindo também, então não tem gente disponível assim, então vou ficar por aqui. E aí você vai dando chances, dando chances, dando chances, e a pessoa tá te mostrando sinais de que ela não tem condição de te dar uma relação inteira, uma relação saudável, uma relação de fidelidade e tudo, e você tá ali, né? E aí é onde às vezes acontece de você estar lá na frente e começa a perceber, nossa, essa relação é tóxica e tal, mas agora eu não dou conta mais de sair. Sim. Paula, foi até bom você falar. Eu sei que o nosso público maior aqui são mulheres, né? Mas tem muito homem vivendo relação tóxica também. Estou vendo alguns homens entrando aqui na live. Tem muitos homens vivendo relações tóxicas também. E um dos primeiros sinais da relação tóxica, como a gente mencionou lá no começo, ninguém vai ser tóxico no primeiro encontro. Ninguém vai ser extremamente controlador, possessivo já na primeira vez que tem uma relação com a pessoa. De jeito nenhum. As pessoas vão mostrando faces, né? E faces, às vezes, que a gente quer ver. Muitas vezes a gente dá muita informação sobre o que a gente espera de uma relação. E a pessoa usa máscaras, porque a pessoa que é tóxica, ela é assim. Ela tem várias faces. Ela não consegue assumir a sua face. Ela vai ser o que o outro quer primeiro. Ela vai ganhar o outro primeiro, para depois ela se revelar para essa pessoa. E um desses primeiros sinais que eu percebo, às vezes, é poucas coisas que o outro faz no sentido de controle. Vamos dizer, criticar alguma coisa que você faz com as suas amigas, uma roupa, uma forma que você faz, que você usa as redes sociais, e vem como em forma de críticas, às vezes críticas até bem humoradas, né? Em tom de humor,
mas são críticas. Uma pessoa que é tóxica, ela vai ser controladora. Então, ela não vai conseguir esconder esse controle por muito tempo. Então, logo, logo, ela vai querer dominar esse ambiente com pequenos passos, mas ela vai demonstrar esse controle, né? Eu acredito que a pessoa tóxica também, ela é muito incisiva no que ela quer, muito influenciadora, não é uma pessoa que abaixa a cabeça para qualquer coisa, né? Ela coloca o que ela quer e a pessoa tem que fazer. Geralmente eles são muito convincentes, porque eles vão nos apresentar teorias maravilhosas do porquê que a gente não pode se relacionar com os amigos, porquê que a gente pode ter uma vida fora da relação, por que a gente não pode usar certo tipo de roupa, por que a gente não pode conversar com certo tipo de pessoa, enfim, eles vão ser bem convincentes nessa teoria e a gente vai entrando nisso daí. Acho que os primeiros sinais, os sinais iniciais também, passam pela conquista. Vai ser uma pessoa extremamente presente na sua vida, que vai te dar tudo o que você precisa, entre aspas, porque não é tudo, mas ela vai ter o papel de amigo, vai ter o papel de namorado, de pai, de mãe, vai te ouvir, vai tratar dos seus traumas, vai te dar esse apoio totalmente, mas uma tentativa de te envolver nesse ciclo amoroso. E aí depois ela começa, então, a trazer, digamos, a face real dela. Então, já que ela te envolveu nesse ciclo, agora ele é só seu amigo, só tem ele de namorado, de tudo na sua vida, de motorista, de pai, de mãe, de tudo. Então, agora eu posso me revelar para essa pessoa. E aí vem as outras questões. E aí, como você tinha falado agora há pouco, né? Não são só os relacionamentos amorosos. E aí eu tô me lembrando aqui de uma paciente que tem ela tem uma amiga muito querida, assim, amiga sabe, da época de ensino médio, aí essa amizade vai prolongando e às vezes casadas, já com filhos, mas continuaram a amizade. Mas essa outra amiga, essa amiga dela é muito tóxica, né? Mas não é percebido assim, porque pela família ela é vista como uma pessoa muito estrela, né? Nossa, porque onde ela vai ela ilumina, ela tem um papel, ela é líder, né? Ela naturalmente líder e tudo mais, mas ela é extremamente possessiva, né, com essa amiga, do tipo assim, de a amiga fazer um bolinho de mês-versário do filho, não ter chamado e ela causar, né? E causa nessa minha paciente, ela leva ela a ter sentimentos horríveis, ter sentimentos de ódio, ter sentimentos de vontade de avançar na pessoa. E continua porque ama. Então elas têm uma relação de amor e ódio, mas é muito perceptível para mim como essa amiga dela é uma pessoa tóxica. E não parece que tá cuidando, igual você falou, né? Porque é amiga demais, porque tá próximo em todos os momentos da vida, tá junto e tudo mais. Só que é uma forma de controle inconsciente das duas, né? Então, você entra num papel, a gente chama de papel complementar patológico, né? Um é dominador demais, o outro é passivo demais, e aí casa gostosinho, né? Bonitinho. E aí vive essa dependência emocional um do outro, mas que é tóxica e não é saudável para ninguém. Na relação de amizade, isso é muito mais comum do que a gente pensa, né? Principalmente porque o mundo hoje está muito carente, as pessoas estão com muitas demandas, né, de atenção, de amor, de afeto, e algumas pessoas se aproveitam disso. Então, o amigo que é tóxico, ele vai oferecer todo o cuidado que o outro precisa, vai estar presente o tempo todo, vai emprestar dinheiro quando precisa, vai estar lá no dia da doença, no dia da alegria, enfim, vai fazer tudo por essa pessoa, mas depois ele vai querer algo em troca. E aqui que o sintoma da relação tóxica começa a acontecer. É quando o outro quer algo em troca. Ele quer o quê? Ele quer passividade, ele quer submissão, ele quer alguém o tempo todo à disposição dele. Você estava falando de um paciente, quero contar um caso também, Paula. Eu tenho um paciente que vive essa relação tóxica com amizades também, e é uma pessoa, o amigo tóxico, é uma pessoa extremamente controladora no sentido da vida toda dessa pessoa. Então, se ele posta uma foto com outra pessoa, aí pune ele com silêncio, não conversa durante semanas, enfim. Então, assim, o outro não pode ter nenhum tipo de relação. E às vezes a gente fala bem bonitinho sobre isso, né? Ah, tem um best friend, tem uma pessoa que é melhor amiga e tudo mais. Nós podemos ter os nossos melhores amigos, nós temos que ter pessoas mais próximas, ok? Mas não apenas uma pessoa. E, de novo, a gente volta na história da construção. O outro está sendo uma única pilastra. Então, a gente não tem que ter um amigo sustentando a nossa vida e conhecendo todas as nossas dificuldades.
A gente precisa de outras pessoas. E esse amigo que quer ser a única pilastra, eu só aceito se for uma relação que você só tem comigo, eu não quero outras pessoas. Eu tenho ciúme e tudo mais. Não é uma pessoa para uma relação. Por mais que ela ofereça pontos positivos de cuidado, de afeto, de atenção, não é uma pessoa para uma relação. Porque se eu não posso ter a liberdade de conversar com outros e de me fazer conhecido por outras pessoas, eu não preciso daquela outra pessoa também. Eu não preciso desse amigo tóxico, porque ele vai me limitar. E, de novo, a gente entra na história do veneno. É um veneno que inicialmente é bom, porque me oferece cuidado, amor, afeto, atenção, mas que ao longo do tempo vai tirar a minha rede de apoio. Vai tirar pessoas que me amam, tirar a possibilidade de amizade. Então, não é uma relação possível de acontecer. Sim, aí a gente entra até em outra pergunta aqui que o pessoal colocou. Peraí, como saber se somos tóxicos para alguém? Porque a gente está falando, né, nessa terceira pessoa, como se todo mundo aqui fosse vítima e tudo mais. Mas a gente precisa também identificar em nós essa questão da toxicidade que você está falando, né? Quando você falou dessa questão de amizades, é muito comum mesmo. Eu me lembro, eu mesma vivi relações assim. E isso varia muito, gente. Até vamos fazer um diagnóstico aí, de cada um fazer seu diagnóstico. A gente chama de expansão da afetividade. Qual é o seu nível de expansividade afetiva? O que é? Com quantas pessoas você consegue se relacionar? Qual é o tamanho do seu cachepô, né? Social de pessoas. Porque tem gente que é muito sociável. Por exemplo, vou falar de mim, que é mais fácil. Eu sou uma pessoa expansiva, afetivamente expansiva. Bastante, assim. Sempre tive muita facilidade, sempre gostei de muitos amigos, muita gente. E tenho facilidade de lidar com personalidades diferentes. Mas existem outras pessoas do lado de lá que não. Que se vê você um pouco mais próxima, já sente ciúme, às vezes mais próximo de uma pessoa que ela não gosta, já gera uma questão e tudo. E aí, quando você falou das punições, eu me lembrei muito disso. Tipo assim, essas pequenas punições, elas prendem, né? Principalmente se você tem um perfil de agradar demais o outro, aquela puniçãozinha do tipo, te dar uma gelada, ficar uma semana sem mandar mensagem, você já fica assim, nossa, eu não vou nem postar. Aí você sai com uma amiga, não vai postar a foto da amiga, porque senão a outra amiga vai ficar mais uma semana sem falar com você. E aí você acaba alimentando isso. Mas trazendo essa ideia, né? Como que eu também posso ser uma pessoa tóxica? Claro que eu posso. E de que forma? Observe todos esses sinais que a Tairine falou e coloque o contrário. E se pergunte para você. Eu sou uma pessoa que costumo tentar controlar meus amigos, meu marido, meu namorado, sei lá. Eu sou uma pessoa que tenta, que pune quando ele vai pedalar com os amigos, quando ela vai sair com uma amiga, quando ela posta uma foto com uma outra pessoa. Eu sou uma pessoa que pune. Eu fico com raiva, né? Como fala, eu torno essa pessoa dependente de mim, eu tenho essa tendência, eu quero que ela faça o que eu quero do jeito que eu quero que ela venha para minha vida e eu não abro mão para poder viver a vida dela também. Eu quero que ela faça apenas os meus gostos, os meus hobbies, né? E deixe de lado o que é lazer para essa pessoa. Então, se eu faço isso, eu também estou sendo tóxica. Concorda, Tairine, por aí? Exatamente. Paula, eu acho que todos nós já fomos tóxicos ou somos tóxicos em algum momento na nossa vida, em algum relacionamento. Nós estamos falando de toxicidade nessa questão da demanda, da carência, da atenção e etc. E às vezes nós queremos tanto um relacionamento, nós queremos tanto alguém na nossa vida para suprir a demanda da sociedade, né? Que só é feliz quem está no relacionamento, que é o que a sociedade diz, que a gente acaba trazendo o outro para uma relação extremamente tóxica. Eu coloco o outro no meu controle e eu quero que ele supra as minhas demandas. E aí, respondendo à pergunta da nossa seguidora, tem como a gente ser tóxico? Tem. Quando eu quero que o outro supra as minhas demandas a qualquer custo, eu estou sendo tóxica. Quando eu quero que ele viva a vida do jeito que eu acho que ele tem que viver, eu estou sendo tóxica. Quando eu privo o meu parceiro, meu amigo, alguém da minha família, de ter uma liberdade, de ter uma essência, e eu não respeito isso, eu estou sendo tóxica. Sendo prática, né? Quando eu começo a olhar para o outro e falar, eu não quero isso, 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 isso em você. Se você fizer isso, 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 a nossa amizade, nosso relacionamento vai acabar. Eu estou sendo tóxica.
Então, qual que é o pensamento, então, de uma relação saudável para eu não ser tóxica, né? Eu preciso mostrar, assim, para o outro o que, que eu quero de uma relação. Eu preciso saber qual barco que ele está entrando, né? Mas isso não é um nível de exigência. Isso não é um desrespeito à essência do outro e à liberdade do outro. Quando eu privo o outro de qualquer coisa que é dele e eu forço uma mudança que não parte dele, mas parte de mim, eu estou sendo tóxica. Então, a gente precisa falar o que a gente espera de uma relação, dizer o que a gente pensa, mas entender a essência do outro também. E aí cabe a mim decidir. Por exemplo, se na minha cabeça, só um exemplo, na minha cabeça, o outro sair com os amigos não é legal, não acho interessante, ok. O outro acha interessante, nós vamos pensar, eu vou aguentar isso daí? É uma demanda que eu preciso trabalhar em terapia? É algo que é uma limitação minha? Se é, vamos trabalhar. Porque às vezes o outro tá só saindo com os amigos para jogar futebol. Não tem nada a ver, né? O outro é uma pessoa confiável, enfim. Então eu tenho que trabalhar essa limitação. Agora, o outro me mostrou a essência. E agora cabe a mim respeitar. Cabe a mim limitar o meu controle sobre ele. E aí você entra numa questão que aparece muito, que é tipo, o meu marido, aí vamos para o casamento. O meu marido continua saindo com os amigos, tem o dia lá de ir pro boteco, sentar só com os amigos e papapá. Isso, gente, isso não apareceu no casamento. Você me desculpa, não apareceu no casamento. Como a Thaline falou, ele já mostrou essa essência dele. Você aceitou? Você aceitava? Ou você, não, vou segurar as pontas, depois que casar melhora? Sinto muito, não existe isso não, tá? Não existe o depois que casar melhora, não. Existe você ser você. É bom, estabilize. O que é ruim, piora. Exatamente, é assim mesmo. E aí o que que acontece? A gente precisa ser muito respeitosa. Aí entra o amor próprio, né? Anotem isso na cabeça, no coração, no papel. A gente precisa muito do amor próprio para aprender a dizer não, né? Porque aí de repente você está vendo, você está entrando como chama, num limite rígido seu. Sim. Existem coisas que são aceitáveis. Todo mundo tem defeito, ninguém vai ser perfeitamente caber na sua forma. Você vai ter que ser flexível também. Mas existe aquilo que é limite rígido, ou seja, que eu não aceito, que não dá. Vou falar de mim de novo, né, gente? É bom, vocês podem pensar, nossa, psicólogo falo até para vocês se identificarem e saberem que nós somos gente, tá? Claro. Por exemplo, Paulo, eu jamais casaria com um cara que vai pro boteco com os amigos. Isso, Paula. Tudo bem se você aceita, tá tudo certo, tá? Então, o que acontece? Mas eu também jamais seria uma pessoa de proibir o outro, porque eu já tinha entendimento, e isso, né, fui casar com os 31, graças a Deus, então já tinha muita terapia, muita psicologia na cabeça. Então, o que acontece? Eu tinha na minha cabeça uma identificação de homem que eu queria. Enquanto eu não achei aquele, eu fui namorando, gente. Eu namorei muito. Meu marido sabe disso, então não é segredo pra ninguém. Eu namorei muitos rapazes. Até eu encontrar o meu que é atual marido e entender que ele cabia, apesar dos defeitos dele, ele cabia dentro do que eu queria, né? E assim, você tem que perceber que existem coisas que não são problema seu. Não é porque eu sou rígida demais que o outro vai fazer esse discurso, tá? Você é rígida demais. Você é controladora demais porque eu não posso sair com os meus amigos para ir pro boteco, né? Então, não é bem assim. Às vezes o outro não entendeu a diferença entre ser solteiro e ser casado. Aí já é um problema dele. Então, você precisa ter essa sabedoria de identificar essas coisas enquanto você está namorando, enquanto você está noiva, enquanto você... E essas questões, elas precisam ser conversadas. Tairine, tem pessoas, e vou te falar, você deve conhecer gente assim, que se casam sem ter conversado se o outro queria filho ou não. Exato. Isso apareceu depois. Cara, eu fico indignada quando eu escuto isso. Eu falo, como assim? Você não conversou sobre isso? Não falou que queria ter filho? Ele não te falou que ele não queria ter filho? Até citou, mas eu não quis levar isso a sério, ou achei que fosse dar problema, deixei pra lá, sabe? Então é esse deixar pra lá, né? Que você sabe, por exemplo, ele fala assim, não, ó, a gente vai casar, e tem gente que conversa, né? Então a gente vai casar, mas a minha quarta-feira do futebol eu não largo, não abro mão. A segunda-feira com os amigos no boteco eu não abro mão. Aí você, tá, deixa pra lá. Depois eu dou conta de controlar ele. Não, não é deixar pra lá. É esses pontos que você tem que perceber se existe flexibilidade para você ou se são limites rígidos, né? O meu marido, por exemplo, ele gosta de pedalar. Ótimo. E eu aceito muito quando ele vai, porque quando ele pedala é o momento dele. Ele precisa da caixinha do nada dele, ele precisa... Às vezes a gente até pedala junto, mas a gente pedala separado também. Então ele tem que ter o momento dele e tá tudo certo. Mas se ele fosse um cara de boteco, eu não aceitaria. Mas eu percebi isso antes. Eu fiz
passei pelo crivo antes, né? Então, existem essas questões, né? Que a gente precisa também ponderar. Paula, e isso aí entra muito na questão do amor próprio, porque às vezes eu não me amo o suficiente para saber o que eu quero numa relação, o que eu quero do outro, o que é limite para mim. Eu gosto de dizer que os limites, os defeitos da relação têm que ser suportáveis para nós. Às vezes, para a gente, essa questão do marido ir para o boteco é uma limitação. Para outra pessoa, às vezes, não é. Mas se é para mim, tem que colocar como prioridade. E ao menor sinal disso, eu preciso cortar. Não é para mim. Porque não é que a gente vai pegar o cara perfeito. Ah, eu quero isso, 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 isso. Não, não é isso. Mas os defeitos, eu tenho que colocar. Olha, eu não tolero grosseria. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que se você gritar comigo, já vamos cortar a relação. Eu não suporto grito. Eu não dou conta de uma relação onde há grito. Entende? Então, ao menor sinal disso, eu corria. Simples assim. Porque a gente precisa aprender a conversar. E isso é muito importante para mim. Então, a gente precisa elaborar o que eu não suporto numa relação. O que são os defeitos numa relação que seriam limites para mim, que seriam formas de me cutucar feridas, de me trazer traumas ao retorno, entende? Então, e às vezes a gente entra numa relação com tanta vontade de casar, com tanta vontade de ser feliz numa relação, que a gente passa por cima disso tudo. Mas às vezes a gente nem sabe o que é bom pra gente e o que não é. E isso é importante a gente ter essa habilidade em terapia ou sozinho de fazer isso. O que eu quero de uma relação? O que é importante pra mim? O que não é, né? Uhum. Vou ler um comentário que a Tá. Raquelzinha colocou aí. Isso é verdade mesmo. Em pequenas atitudes, sim. Depois que vamos avaliar, né? Creio que às vezes pensamos ver só ciúminhos. Isso aqui, ela comentou no momento que você falou sobre a questão do ciúme ser bonitinho, né? Sim, a gente acha fofo. Que gracinha, ele ficou com ciúme porque eu coloquei uma saia curta. Né? Que gracinha, ele ficou com ciúme porque eu ia sair com uma amiga ou porque eu cumprimentei um amigo, né? Antigo. Então, a gente precisa, assim, observar essas coisas e não achar bonitinho, não. Sim. Né? Vamos às outras perguntas. Deixa eu ir listando o que a gente já falou. O que fazer? Você falou de amor próprio, vamos seguir com essa aqui. O que fazer para conseguir ter amor próprio, além da terapia? Vou falar primeiro. Tá. Gente, até o processo psicoterapêutico, como a Tairine falou, ele é um processo assim, ele é fundamental quando você quer um autoconhecimento, quando você quer um aprofundamento, quando você quer mergulhar dentro de você e transformar coisas que você sabe ou que você nem sabe, né? Mas transformar coisas que não são saudáveis em coisas saudáveis, né? Isso vai refletir em todas as suas relações. Então, não haveria aqui outro segredo. Vocês sabem que eu tenho um curso, o Mulheres Incríveis, que inclusive no mês que vem eu vou lançar de novo. Quem tiver afim aí, fica ligado que eu vou logo voltar falando sobre isso. Mas enfim, que é um processo de conhecimento, de desenvolvimento emocional voltado para o amor próprio, voltado para a autoestima, para a reconstrução e tudo mais. Isso ajuda demais da conta. Terapia ajuda demais da conta. Mas o que mais ajuda? O que mais além de terapia? É isso, é você ver vídeos, é você ler livros que estão relacionados a assuntos que te ajudam a curas interiores. É você aprender a se conhecer fazendo coisas que são suas, entender quem é você, o que você gosta, o que você não gosta, né? Me lembrei de um livro, de um filme, é bem antigo, mas assim, quem é da minha época vai lembrar, Noiva em Fuga. Você já assistiu? Já assisti. Eu amo a Julia Roberts, então os filmes dela todos eu conheço. E esse filme eu assisti ele umas 2 vezes, eu me lembro muito, eu ainda era solteira quando assisti ele. E eu me lembro que tem uma cena do filme, não sei se vocês vão lembrar, que ela, o cara fala pra ela, no caso o Richard Gere, né? Ele joga na cara dela que ela não se conhece, que ela tava vendo, que ela vive um monte de relacionamentos e deixa todo mundo na porta da igreja, né? Resumindo, é isso, tá? Por isso que Noiva em Fuga, ela foge de todos os casamentos. E aí ele fala pra ela porque ela não se conhece, que ela só vive a vida do outro. Aí ela vai e questiona e tal, aí ele fala assim, você sabe como é que você gosta do seu ovo? E aí aparece uma cena, ela na casa dela, grilada, aí ela faz 7 tipos de ovo diferentes. Aí você lembra dessa cena? Aí ela faz o ovo frito, o ovo cozido, o ovo mexido, o ovo com tempero, o ovo sem tempero e tal. Aparece ela experimentando um de cada vez para ela poder identificar qual é o tipo de ovo que ela gosta.
Eu achei essa cena tão profunda, assim, tem muita gente que não vai lembrar porque não viu profundidade nisso, mas eu acho essa cena tão profunda, e isso me vem muito a calhar com, eu sempre me lembro dela quando eu falo de autoconhecimento, que é isso, essa questão do autoconhecer-se, né? Então é você experimentar, né? Não só na terapia, mas você experimentar quem é você. É você se permitir, por exemplo, você que mora sozinha, passar um final de semana sozinha. Sabe? É você se permitir estar em contato com você na sua companhia e perceber que tipo de sentimento que aparece, perceber que tipo de música que você gosta e perceber que tipo de comida que você gosta e experimentar estar com você, sabe? Fazer coisas que você às vezes, se eu parar para pedir assim, fulano, vocês estão aí, vocês podem até fazer esse exercício, tá? Façam uma lista de tudo que você gosta de fazer. Que sejam de coisas pequenas do tipo, ah, eu gosto de abrir a janela e fechar o olho e sentir o vento na minha cara. Que seja isso, até as grandes coisas. Faz uma lista e começa a perceber. Tem quanto tempo que você não faz essas coisas? Né? E aí você vai percebendo que muitas vezes você está vivendo na relação para os outros, está vivendo para os filhos, vivendo para o marido, vivendo para casa, vivendo para o trabalho, vivendo, se sentindo sobrecarregada, se sentindo. Você fica tóxica também, porque está faltando você, né? Está faltando viver com você. E aí, às vezes tem pessoas que falam assim pra gente, você deve ter ouvido isso muito também em terapia, né? Nossa, eu queria sumir e eu queria sumir. Simplesmente sumir, desaparecer, eu queria sair de mim. E aí eu falo assim, você pode sumir. Aí eu queria viajar, ficar 10 dias, sumir longe de todo mundo e tal, deixar todo mundo pra trás. Você pode? Você pode, só não esqueça de uma coisa, você vai se levar junto. Pra onde você for, você vai se levar junto. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A única pessoa no mundo que não tem jeito de você se livrar é de É, você mesmo. com Então, se certeza. você é tóxica, você tem que transformar isso. Se você conhece uma pessoa tóxica, você pode tirá-la da sua vida, certo? Agora, Sim, se você é tóxica, você vai ter que aprender a transformar isso, porque você não vai deixar de viver com você. sim. Faz Paulo, sentido? dizer que um degrau para chegar no amor próprio é o autocuidado. Não tem como eu me amar se eu não me cuido. E me cuidar envolve cuidado físico, né? Eu cuidar do meu corpo, fazer exercício, comer bem, dormir bem, enfim, cuidar do meu emocional, tratar os meus traumas, as minhas emoções, acolher as minhas limitações. Eu até falei sobre isso numa live passada. Às vezes a gente quer ser a Mulher Maravilha o tempo todo, ser perfeita, não aceita os nossos defeitos, as nossas dificuldades. E às vezes a gente também nem conhece quais são. A gente vai vivendo a vida pelo inconsciente mesmo. A gente precisa acolher e saber quem eu sou. Por quê? Porque depois que eu me cuido fisicamente, emocionalmente, socialmente, afastando pessoas tóxicas da minha vida, eu tenho capacidade de lidar num relacionamento saudável, de estar em um relacionamento saudável. E para eu estar num relacionamento saudável com o outro, eu tenho que estar saudável comigo mesmo. Não tem como eu viver uma relação saudável se eu não estou saudável internamente. Então, um caminho para o amor próprio é o autocuidado. É a gente começar a olhar para nós como prioridade. Eu até vi um comentário da Jéssica aqui, ó. Eu era assim, vivia para todo mundo. Essa é a questão. A gente vive para todo mundo, mas a gente não vive para a gente. A gente faz tudo pelo nosso marido, pelo nosso filho, pelos nossos amigos, mas a gente não tem tempo para cuidar da gente, né? E a frase que eu acho que é a maior desculpa disso tudo é eu não tenho tempo. Mas quando a gente vai colocar no papel, a gente tem tempo sim. Porque a gente faz tanto pelo outro, por que a gente não faz pela gente também? Né? Então, a ideia aqui é, eu posso amar o outro na essência, posso acolher as limitações dele, posso ser algo bom na vida dele? Posso. Mas depois que eu acolher as minhas demandas, depois que eu me amar e depois que eu for bom para mim mesmo. Aí eu vou conseguir ser isso para alguém. Não tem como eu ser algo para alguém se eu não sou para mim mesmo. Com certeza. Aqui a Vanessa colocou aqui, o que mais ajuda é a gente tomar decisão de não permanecer onde está. E aí eu quero trazer também uma outra situação. Eu tenho uma pessoa da minha família que acabou de terminar um namoro e o rapaz ele não aceita o término, né? Mas ela já não estava mais envolvida emocionalmente, já não estava mais suportando a relação e era visível para todo mundo da família que nem ela estava feliz e nem ele estava feliz. E aí eu quero trazer uma coisa para vocês que às vezes não, a gente sempre coloca a culpa em um dos lados. Mas quero dizer uma coisa para vocês. Pode existir duas pessoas que são pessoas boas, que são pessoas honestas de caráter, pessoas ótimas, né? Pessoas boas, de bom coração, e que elas podem juntas ser tóxicas uma para outra. Não necessariamente, quando a gente fala de relação tóxica, eu não sei se você vai concordar comigo, Tarine, mas não quer dizer necessariamente que a gente está taxando. A fulana é tóxica, então a fulana é ruim. Não, Fulana é pessoa ruim, fulana é pessoa ruim.
terceiro, o ciclano vai pro inferno, o outro é maldoso e tudo mais. Gente, relações tóxicas não são pessoas aparentemente com cara de bandido, não. Tá? Então, assim, a gente pode, como a mesma Tairine falou, nós mesmos, em momentos da nossa vida, em vários momentos, a gente pode se tornar tóxico. Então, a gente tem que estar sempre tendo esse olhar para o outro e para você mesmo. O que não dá é para eu ser a maior parte do tempo tóxico. Né? E tem pessoas que têm características já que a maior parte do tempo sobressai. Agora, eu falando dessa pessoa da minha família, então são duas pessoas muito boas, mas que se tornaram tóxicas um para o outro. De uma forma que eles só estavam se alfinetando, um jogando coisa na cara do outro, ele querendo mais dela, ela sem poder dar, porque ela não tinha, né? E ele exigindo um casamento, ela não querendo um casamento, enfim. Então, existem condições, gente, que faz um atropelar o outro. E aí, o que acontece? Está muito claro, né, para ela que ela não quer essa relação e ele não quer aceitar. Então, são mensagens, flores, e-mails, todos os dias, assim, já tem uns 2 meses isso. E aí eu quero dizer para vocês uma coisa, quando a gente só consegue sair de uma relação, porque aí tem muita gente que pergunta isso também, né? Como que eu posso sair de uma relação? Como é que eu posso esquecer o outro, né? Eu sei que não serve para mim, me faz mal, dói pra caramba, então, mas como é que eu posso fazer? Eu não tenho um caminho para te dar, gente, que vai ser tranquilo. Vai ser dolorido pra caramba, né? Só que você só vai conseguir superar quando você decidir. Por exemplo, esse rapaz, enquanto ele não decidir, beleza, eu entendi que acabou, vai doer pra caralho, desculpa a palavra, mas eu vou suportar, eu vou passar por isso. Eu vou curtir a fossa e eu vou superar isso. Enquanto ele não fizer isso, ele não vai sair desse marasmo, né? E aí eu quero dizer isso pra vocês, tudo está a partir de uma decisão. Nunca foi fácil terminar com ninguém, principalmente se você gosta da pessoa. Mas, uma coisa que eu costumo dizer, e são palavras do Padre Fábio de novo, ele fala que namoro foi feito para terminar. Eu concordo plenamente. Namoro foi feito para terminar. Por quê? Porque depois que você entra num passo de casamento, é claro, principalmente se forem pessoas que têm essa visão de casamento para sempre e tudo, você vai fazer de tudo para ficar ali, né, para dar certo e tudo mais. Mas antes disso, se é um namoro ainda, gente, dói pra caramba, mas você suporta. Né? Então você tem que fazer essa escolha de amor próprio. Não, peraí, não me faz bem. E tem gente que às vezes sabe que termina, consegue se sentir aliviado, consegue tirar um peso de si, dali a 2 meses tem uma recaída. Ai, as benditas recaídas, misericórdia, Senhor. A recaída, gente, é uma droga que você deixou de usar e tá difícil pra caramba, aí você passa por uma crise de abstinência, você vai lá e recai. O que acontece? Volta tudo, né? E você volta para a estaca zero. Não sei se eu fui fugindo do caminho, fala aí. Lembrando de novo da historinha do sapo que você contou lá no início, né? A água fria ali no início tá tudo certo. Depois, quando ela vai ficando morna e tudo mais, o sapo vai se acostumando e tudo. Quando ela esquenta, às vezes ele tem dificuldade demais de sair, ele já não consegue sair. Essa é a questão da relação tóxica. Ela te prende tanto que você não se vê capaz de sair. Gente, mas quem tá vivendo essa relação, tá assistindo essa live, vocês são capazes de sair, sim. Tem possibilidade, você não vai morrer, você vai sofrer, como a Paula disse, mas você não vai morrer, não é o fim da sua vida, e você pode, sim, se reconectar com você, se reorganizar para viver uma relação saudável. A gente precisa alimentar a nossa mente com esse pensamento. Porque às vezes a gente está com esse pensamento de, mas já passou tanto tempo, mas eu não vou conseguir mais ninguém, mas eu já tô velho e tudo mais, vou me acostumar com isso aqui. Não, todo dia é uma chance que a gente ganha para ser feliz. Todos os dias é uma oportunidade que nós temos de fazer a nossa vida acontecer e de ser feliz. E às vezes, para ser feliz, nós temos que tomar uma decisão dolorosa. Nós temos que nos permitir passar por um processo de dor para que depois, então, venha a cura. Nossa, que lindo. Como anota, gente, gravaram. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ó, nós estamos aí 11h29, então a gente precisa ir encerrando. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. Agora que o Instagram não derruba a gente com 1 hora certinha, ele dá até uns minutinhos a mais. Deixa eu ver se a gente respondeu tudo. É possível ver uma relação tóxica? Acho que nós tem uma aqui, mas acho que a gente até já respondeu, sem eu ter feito ela. Porque a gente só enxerga quando está avançado. É justamente por causa daquilo que a gente falou, né? Tipo, uma pessoa já está avançado o relacionamento tóxico, viu, gente? Uma pessoa, ela chega na sua vida, ela não chega
te batendo, ela não chega te xingando, ela não chega mandando você tirar o short curto que você vestiu, né? Ela vai chegar de forma sutil, ela vai chegar dando muito, né? E geralmente dá muita atenção e, como fala, te enche de recados, te enche de tipo, tô pensando em você o tempo inteiro, e isso é gostoso demais, né? Então te envolve de uma forma muito rápida. Então por isso que geralmente quando a gente enxerga já tá avançado, porque você já está num ponto em que você já está envolvida emocionalmente, né? Bom, fala. Dentro dessa questão, é legal a gente deixar claro que no começo a pessoa também vai dar alguns sinais sutis e tudo mais, e a própria presença excessiva, próprio amor excessivo já no início, aquela coisa louca, já é um sinal às vezes, né? Então, ninguém ama ninguém do dia para a noite. O amor é um processo, é um caminho, são degraus que nós subimos. Então, a gente precisa abrir os olhos para essas relações de muita posse, de muita paixão, muita loucura, né? Porque isso também já é um sinal de uma relação tóxica, alguém que quer você para ela o tempo todo. Uhum. Bom, eu quero pedir para vocês que estão aí, gente, e aí eu vou passar a palavra para a Tairine dar uma palavra final, também vou dar uma palavra final aí para vocês, mas eu gostaria que vocês colocassem aí nos comentários para nós, né, até para ter esse respaldo, para ver se a gente de alguma forma ajudou vocês. Então, o que que você tira da live de hoje? O que que foi para você, o que que deu um insight aí, o que que você quer exercitar mais a partir de agora, o que que você percebeu, você teve alguma chave que você virou aí dentro de você, se valeu de alguma coisa, tá? Vai comentando aí. E aí, Tairine, eu quero que você dê seu recado final aí pra gente. Também quero convidar vocês, gente, vocês que são seguidores da Tairine que estão aqui, me sigam, né? O meu ponto-chave que a gente sempre tem, né? Eu falo de tudo, né? A gente como psicóloga fala de saúde emocional como um todo, mas o meu carro-chefe é amor próprio e autoestima, né? Então me sigam aí, tô sempre tenho canal no YouTube, tem podcast, tem vídeos no Instagram e tudo mais. As minhas seguidoras, os meus seguidores que estão aqui também sigam a Tairine, porque é uma pessoa incrível, ela está sempre trazendo aí muito conhecimento também. Bom, Paula, primeiro, prazer demais participar dessa live com você. Meus seguidores aqui, gente, sigam a Paula, ela é simplesmente maravilhosa, uma pessoa incrível. Ela tem o curso dela que é Mulheres Incríveis, e eu acho que ela se baseou nela, porque ela é uma mulher incrível. Então, sou fãzaça demais de você, Paula. Esse tema é muito importante para nós. Às vezes a gente se vê muito... A gente olha pra gente e fala, não, eu nunca vou viver um relacionamento tóxico. Eu sou uma pessoa que nunca vai entrar nisso. E às vezes, sutilmente, por demandas, por carências, por momentos de frustração que a gente tem na nossa vida, a gente se permite viver esse tipo de relação, que seja profissional, que seja de amigo, que seja no casamento, namoro, enfim. E a gente precisa se alertar para isso. Às vezes a gente vê muito a mídia falando hoje, né, sobre a questão do relacionamento abusivo, onde há agressão física, agressão sexual, enfim. Mas todo relacionamento abusivo começa sendo tóxico. Então a gente precisa alertar para essas questões da relação tóxica em todas as áreas da nossa vida. E, gente, resumindo isso aqui, é possível sair, sim, de uma relação tóxica, desde que você se ame, desde que você busque esse amor próprio, desde que você se cuide. E lembre-se de uma coisa, nós não precisamos viver nenhuma relação que nos priva da nossa essência e da nossa liberdade. Não tem amor suficiente que compre a nossa relação com a gente mesmo, a nossa liberdade e a nossa essência. Não tem amor suficiente. A pessoa pode ser maravilhosa, o tanto que for, oferecer uma vida super legal para você, não vale a pena. Você abre mão da sua essência, da sua liberdade em função do outro. Aprenda a se colocar em prioridade, aprenda a se amar, a olhar para você com um olhar de compaixão e de acolhimento. E a sua vida vai ser boa sim, independente se tem alguém ou não. Obrigada, Tairine. Vamos ler aqui, antes de eu me despedir de você, a Luciana colocou tudo muito esclarecedor. Eu estou buscando meu autoconhecimento, justamente para eu viver minhas melhores relações, seja familiar com meus filhos e futuramente, quem sabe, no coração. A Lu é minha aluna do Mulheres Incríveis. Parabéns, Amoras, foi maravilhoso, obrigada. Foi top a live, top demais. Esse tema é essencial na vida de uma pessoa, porque vemos tantas relações destruídas por falta de conhecimento. Top, a Flávia é minha irmã. Oi, irmã, obrigada por estar aqui. Olha só, como a gente tinha pouco tempo, né, gente? 1 hora é muito pouco tempo para falar desses assuntos. Então a gente focou um pouco mais em relacionamentos
amorosos, porque eu sabia que essa era a demanda de vocês. Mas eu quero que você leve isso e comece a enxergar isso em todas as suas relações. Na sua relação com seus filhos, porque existe muita mãe tóxica e às vezes a gente é sim, né? A gente observar a sua relação com o seu esposo, com a sua esposa, a relação sua com seus pais, né? Porque a gente às vezes é possessivo com os nossos pais, a sua relação com seus irmãos, com as suas irmãs, e comece por você. Se não tem como mudar o outro, comece por você. Se outra pessoa é tóxica, porque, por exemplo, um relacionamento amoroso, você pode escolher, e eu quero que você escolha, sair dele ou nem entrar nele. Quero que você seja seletiva. Tem gente que pergunta, nossa, como você fez para achar o Ricardo, papapá? O povo gosta mais do meu marido do que de mim, os meus seguidores, eu acho, né? Aí eu falo assim, gente, eu fui seletiva. Eu não tenho muito o que falar. Primeiro, eu rezei muito, tá? E segundo, eu fui seletiva, mesmo. Fui seletiva. Tinha gente que eu gostava e tudo, mas, cara, não é isso que eu quero. Então, é isso. Se tiver um segredo para um relacionamento bom, seja seletiva, né? E aí eu quero também fazer esse convite para você, né? De olhar para você, de se autoconhecer, de enxergar em você coisa boa, de olhar no espelho, de se achar bonita. Se não se acha, se produza para se achar bonita, né? Porque isso faz diferença sim. Não é supérfluo cuidar do corpo, tá? E isso tem a ver com a nossa autoestima, porque de fora, gente, a gente traz tudo que está de dentro. Né? Então, se você se cuida de fora, significa que você está também tendo esse autocuidado por dentro. E não tem como amar ninguém se você não se ama primeiro. Então, tudo começa do amor próprio. Às vezes nem é amor o que você está vivendo. Né? Então, tudo começa do amor próprio. Mas alguém colocou alguma coisa? Seja suficiente primeiramente para você mesmo, o resto do mundo espera. Renga, então vamos terminar com essa frase. Faça um print aí, gente. Vamos dar um sorriso, Tairine, para elas fazerem um print. Marca aí, psi.paula, Tairine, psi_Tairine, né? Para poder divulgar para outras pessoas também. Vou deixar essa live salva, então vocês enviem para outras pessoas que não tiveram oportunidade de estar aqui, tá? E um beijo no coração, fiquem com Deus. Beijo, Paula. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.